Boa tarde, galera. Vou começar mais um vídeo aqui. Tentei ir ali em cima para gravar, mas os matos não deixou ver o visual. Então é a mesma paisagem, né, que eu já gravei, mas pelo menos vai ser num ângulo diferente. Agora é o pôr do sol. Deixa eu ver se dá para ver ali a rodovia Anchieta ali, ó, que desce para Baixada Santista. Então, se não dá pra filmar se não dá pra filmar, né, uma paisagem diferente, então que seja pelo menos um ângulo diferente. Gente, o tema agora é sobre sororidade. Já ouviu falar em sororidade? Já viu nessa palavra? O que é sororidade? Gente, procurem aí no dicionário. Eu não vou falar, sabe porque as pessoas precisam aprender a ler livros, ainda que nem que seja o dicionário, sabe? Então procure aí, se bem que eu vou falando ao longo do vídeo, né? Mas sororidade. Sororidade justa e injusta, porque existem as duas, a justa e a injusta. O que é a sororidade, gente? Justa. É aquele negócio, é aquela complacência, né? É você sentir, é aquela fraternidade, é você... Vai lá no dicionário, tem várias coisas dão um sentido da sororidade. De classe, né? Como, por exemplo, a mulher... Ela vê uma outra mulher apanhando de um homem, então ela tem sororidade, né? Pelo fato dela ser mulher também, então ela vai tomar as dores, né? Pô, eu vou defender aquela mulher ali que tá apanhando do cara, porque eu também sou mulher. Então eu tenho sororidade de classe, né? Eu tomo as dores, é mulher que nem eu, tal, e eu também sou mulher, e então você acaba tendo esse tipo de fraternidade de classe, entendeu? E, gente, falando, né, sobre as profissões que mais atraem narcisistas, né, e sobre sororidade num geral, mas sororidade mais voltado para essas áreas que eu falei nos vídeos anteriores, de profissões que mais atraem eles. Gente, o que a Bíblia ensina a gente? Desde Gênesis a Apocalipse, ensina a gente a ser justo, né? Ela convida a gente a ser justo. Deus requer isso da gente, Deus incentiva isso na gente, desde do capítulo do versículo 1 de Gênesis até o último versículo de Apocalipse. Justiça. Então, o que acontece muitas das vezes quando que a gente pratica uma sororidade sóbria, uma que seja saudável e não prejudicial e não injusta. Justamente quando a gente não puxa sardinha para nossa classe, né? Da qual você se considera inserido ali e tal. Sororidade entre homens também, né? Entre empregadas domésticas, entre médicos, enfim, entre refugiados, você está ali na mesma classe, né? Entre vítimas de estupro e tal. Então, gente, é o seguinte, é muito fácil, né? Você ter a sororidade quando aquilo não implica você enfrentar algum tipo de sistema. É muito fácil você ter sororidade quando você não tem que enfrentar a multidão. Mas é aí que entra a justiça. Mas quando você você tem a sororidade, mas você tem que praticar a justiça, ainda que você tenha que ir contra um sistema que vai te oprimir, contra coisas
que você vai cutucar e que você não quer cutucar para não sobrar para você. Mas até onde você está disposto a ser justo e praticar a justiça usando da sororidade. Então, gente, é o seguinte, falando, né, dessas profissões, o médico, existe a ética médica. Um médico geralmente não vai meter o pau no outro, a não ser que ele fizer alguma coisa muito grave ali, explícito. Mas geralmente quando um médico faz até alguma coisa errada, mas que não é tão grave assim, por sororidade, né, de classe, ele não vai denunciar o outro médico, afinal não foi uma coisa tão grave assim. Foi errado. Era cabível de denúncia, ele como médico e até contra aquele outro médico, mas foi uma coisa assim que não causou grandes danos nem nada. Então fica por isso mesmo, né? Agora sim, você enfrentando um sistema, uma rede de narcisistas, de sociopatas e até mesmo de alguns psicopatas que se autoajudam. Eles estão inseridos dentro de uma certa classe de trabalhista e você vê que a pessoa fez coisa errada, você vê que a pessoa praticou uma injustiça, mas é lícito você, é justo você defender aquela classe, defender o seu igual profissional, só porque você também é um profissional da mesma categoria dele? Ou você vai defender a vítima, mesmo que ainda você se oponha à sua própria categoria? Porque afinal de contas, quem comete um crime ou quem comete uma injustiça, a primeira coisa que eles fazem é justamente contar com a sororidade daqueles que são da mesma classe. E é aí que acontecem as grandes injustiças da vida, né? E geralmente eles têm apoio daqueles que são da mesma classe. Poucos são aqueles que conseguem romper essa barreira e praticar a justiça. Então vocês que são principalmente os cristãos, né, que dizem que seguem a Bíblia, vocês estão seguindo mesmo? Vocês estão praticando a justiça? Ou vocês estão fazendo o que é mais conveniente para vocês não serem mexidos? Para o bicho não pegar pro lado de vocês? Para a coisa não ficar feia? Olha que o final dos tempos está aí. Vai chegar uma hora que vocês vão ter que se posicionar a favor do que é justo, do que é correto, ainda que isso cause danos para você, para sua família, porque a salvação é individual. Ainda que você ainda morra por isso, como está escrito em Apocalipse, né, que alguns vão morrer. Mas eles vão morrer defendendo a verdade, defendendo a justiça, verdadeira justiça. Até praticando algum tipo de sororidade, né? Mas acima disso, a justiça. Vocês estão dispostos a praticar a justiça mesmo? Ainda que vocês tenham que de alguma maneira se expor? Ou vocês têm medo? Ou vocês... Porque vai ter uma hora que o próprio Deus vai exigir isso de vocês, viu? Ou vocês praticam o que é justo e faz o que é correto, ou você vai com sororidade tudo pro quinto dos infernos. Praticando a sororidade injusta. Então, gente, você vê ali, né? Você vê ali pessoas da mesma classe profissional, voltando ao caso dos narcisistas. Você pega um médico narcisista, quantos aí, gente, estuprou,
deformou em cirurgias mal feitas, o cara sabia que não tinha competência para fazer aquilo, mesmo assim fez, ou às vezes nem tinha especialidade, era médico, mas não tinha aquela especialidade, ou ainda, mas foi lá, foi fazer uma cirurgia plástica, narcisismo. E você pega, vamos pegar uma outra classe, policial. Tem um policial ali praticando uma baita de uma injustiça, matando, perseguindo pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas pacatas, pessoas que não são uma ameaça para a sociedade, pessoas mansas, que não são pessoas raivosas. É muito fácil perseguir pessoa mansa, pessoa calma, tranquila, pessoa que sempre viveu pacificamente. Aí você vê um colega de farda seu perseguindo uma pessoa à toa, matando, roubando, destruindo uma pessoa que não merece. Você vai ficar praticando sororidade com o seu colega de farda só porque você também é policial? Ou você vai ter a honra, como está escrito aí no jargão de vocês, né? Força e honra, né? Um negócio assim. Ou vocês vão ter a verdadeira força e a verdadeira honra de praticar a justiça? Então é o seguinte, você que é advogado, você pega um colega de trabalho seu narcisista, mais prejudica os próprios clientes do que ajuda. Você pega um colega de trabalho aí, psiquiatra, que é narcisista, só detona a vida dos próprios clientes para obter suprimento narcisístico. E aí? O que você vai fazer com a questão? Você vai praticar a justiça ou vai continuar praticando a sororidade injusta? Ou vai praticar a sororidade justa? Você vai defender a vítima, que é quem precisa ser defendido? Não, mas a gente é da mesma categoria, da mesma classe, ok. Mas quem foi prejudicado? Quem foi mais prejudicado em toda essa história? Foi a vítima. Você que é pastor evangélico, que é clérigo de qualquer religião, você está vendo um colega aí seu que tem a mesma posição que a sua na organização religiosa que vocês frequentam. O cara é um narcisista, um sociopata. Você sabe que o cara é um lobo em pele de cordeiro. E aí? Você vai tomar uma atitude? Vai defender as ovelhas que está na mão de um lobo? Ou você vai ficar praticando a injustiça? Porque o cara é da mesma categoria que você. Ou a pastora, se for mulher, ou a sacerdotisa. Então já falei a área jurídica, a área de militar, né? A área da jurídica, sacerdote. E você político? Político é o que menos se envolve na arbitrariedade do outro, né? Você tá vendo o cara ali, o cara é um narcisista, um psicopata, pior que louco não faz mal pra ninguém. O cara é um predador, um lobo devorador, um psicopatão ali. O cara tá prejudicando e se passando como bonzinho, destruindo vidas, acabando, arruinando com vidas, cometendo toda sorte de corrupção. E quando não tá praticando corrupção, está praticando abuso de poder, abuso de autoridade, usando de um cargo público para isso, de político, usando de influência para destruir vidas, para prejudicar vidas, para matar vidas, para roubar direitos de pessoas inocentes. E você, como político, você vai praticar justiça contra aquele que é da mesma categoria que você, ou você vai passar pano sobre tudo isso? Então, gente, a gente tem que praticar a justiça, principalmente os que se dizem cristãos. Porque vocês vão ser requeridos por isso, viu? Você se calou, não só se calou, você não fez nada, sabendo que aquela pessoa estava prejudicando a outra, ferrando ela todinho de verde e amarelo. Ou vocês patriotas aí. Vocês ferram os outros de verde e amarelo.
sabendo que eles estão ferrando os outros de verde e amarelo, todinho, o psicológico, o financeiro, a vida todinha da pessoa, e você não vai fazer nada, você vai ter complacência daquela pessoa só porque ela é da mesma categoria que a sua. Então, gente, esse foi o vídeo sobre quando é que você vai tomar coragem e fazer o que é justo, o que é correto. Ou você vai ficar nesse comodismo, nessa zona de conforto da injustiça. Porque você tem a obrigação de denunciar. Não só denunciar, como você tem a obrigação de ir contra. Ainda que essa pessoa seja um colega de classe seu. Mas é um narcisista, um sociopata que está destruindo a vida de pessoas muitas das vezes, não 100%, mas muitas das vezes inocentes. E que não merecia estar passando por aquilo de jeito maneira. Você tem a obrigação de ir contra. Você vai continuar nessa zona de conforto, porque não é no seu olho que está ardendo a pimenta. Só que eu digo uma coisa para você. Quando praticarem injustiça contra uma filha sua, um filho seu, uma outra classe de profissionais, e um ficar ajudando o outro porque é da mesma categoria, uma outra classe, diferente da sua classe, praticar uma injustiça contra um parente seu e essa injustiça ferrar o seu parente, o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, seu primo, sua sobrinha, seu sobrinho, alguém muito querido seu, ferrar a pessoa todinha de verde e amarelo, aí você vai desejar que aquele profissional daquela categoria não tivesse tido complacência do outro só porque é da mesma categoria. E aí você vai falar, eu deveria ter feito a mesma coisa, porque no final das contas, ele simplesmente teve a mesma atitude que eu tive. Passou pano para um profissional da mesma categoria que a minha, e eu não fiz nada, não pratiquei a justiça, não fiz o que é correto, porque eu preferi minha zona de conforto, o quentinho, né? Preferiu ali o quentinho, em vez de você fazer o que é correto. Então é isso, gente.